Amanhã acrescentava sorrindo-lhes com uma jovialidade levemente ameaçadora. Os senhores entrarão no trabalho a sério. Não terão tempo para generalidades. Enquanto isso, era um privilégio da própria fonte para o caderno de notas. Os rapazes rabiscavam febrilmente. Alto e um tanto magro, mas ereto, o diretor adiantou-se sala dentro. Tinha o queixo alongado e os dentes fortes um pouco proeminentes, que seus lábios grossos, de curva acentuada, mal conseguiam encobrir enquanto não estava falando. Velho, jovem, 30 anos, 50, 55, era difícil dizer. Aliás, não vinha ao caso, nesse ano da estabilidade 632 DF. A ninguém ocorreria perguntar. Bom, o que já vou te adiantando, né, o que significa que esse ano da estabilidade 632 DF, 632 DF significa depois de Ford. Sim, Ford, o cara que criou o carro lá, né, o modelo T, primeira linha de produção, né? Se você está acostumado a ler literatura de alto padrão, talvez como é que se diz? Te dê um certo desconforto, alguns termos aqui, né, que às vezes aparecem até um meio bobinhos, assim, eh, né, tipo essa história do Ford, aí em vez de falar, oh meu Deus, eles falam, oh meu Ford, né? Bom, o que eu tenho para te dizer? É só a superfície, né? É só esses detalhezinhos de superfície. A qualidade do livro não tá aí, né? E é uma tentativa. É claro que poderia ter sido feito tentativas bem mais interessantes, né? O que ia acontecer com a linguagem, né? Uma vez que você está numa sociedade distópica, onde o Ford, por exemplo, é um deus, o que ia acontecer com as expressões, né? Às vezes parece um trabalho um pouco infantil, assim, né? Essas expressões, alguns cargos ali, né? Se você comparar isso com 1984, em que também a linguagem é modificada ali é um trabalho mais interessante, né? Mas como eu falei, de um jeito ou de outro, mostra uma ideia importante, né? Nesse tempo, Ford, por ser o criador da linha de produção, ele seria próximo de um deus ali para eles, né? E aí, assim como há antes de Cristo, depois de Cristo, há antes de Ford e depois de Ford, né? Continuando. Vou começar pelo começo, disse o DIC, e os estudantes mais aplicados anotaram sua intenção no caderno. Começar pelo começo. Isto, agitou a mão, são as incubadoras. E abrindo uma porta de proteção térmica, mostrou-lhes porta-tubos empilhados uns sobre os outros e cheios de tubos de ensaios numerados. A provisão de óvulos para a semana, mantidos à temperatura do sangue, ao passo que os gametas masculinos, e abriu outra porta, devem ser guardados a 35 em vez de 37. A temperatura normal do sangue esteriliza. Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros. Não se preocupe se você achou essa passagem meio obscura, ela é obscura para todo mundo. Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros, né? Bom, eu procurei no original, dei uma olhada em algumas interpretações e tudo mais. Mesmo assim, não está totalmente claro, mas a ideia é tratar os seres humanos como animais, né? Procriar, né? É pior ainda que animal, né? Você está usando ali como uma linha de produção, como produzir uma máquina, né? Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros, né? Então tem uma regra científica ali
E essa regra é aplicada para os espermatozoides também, que não podem ser mantidos em uma temperatura alta, 37 graus. Sempre apoiado nas incubadoras, forneceu-lhes, enquanto os lápis corriam ilegivelmente de um lado a outro das páginas, uma breve descrição do moderno processo de fecundação. Falou primeiro, naturalmente, da sua introdução cirúrgica, a operação suportada voluntariamente para o bem da sociedade, sem esquecer que proporcionava uma gratificação de 6 meses de ordenado. Falou primeiramente de sua introdução cirúrgica, né? Então, lembre-se que nada aqui, nada a ver com a reprodução, isso é bem importante para essa sociedade, tem a ver com sexo. Sexo não tem nada a ver com reprodução, isso é interessante, né? A destituição, né? A separação completa entre sexo e reprodução, né? Bom, isso te soa familiar? Isso te soa familiar, né? Sexo não tem nada a ver com reprodução, né? Sexo é uma coisa, reprodução é outra, né? É loucura você esperar a reprodução ou ficar aberto à reprodução toda vez que você faz sexo. E repare, eu não estou falando no universo do livro, eu estou falando da nossa sociedade hoje em dia. Nós já estamos nesse ponto, né? Estamos no ponto em que ligar essas duas coisas, que naturalmente estão ligadas, sempre estiveram ligadas, né? Se você faz sexo, você corre o risco de se reproduzir. Já é uma coisa escandalosa nos nossos dias de hoje. Como assim? Você não vai ter controle sobre a coisa? Você vai fazer sexo e você pode simplesmente engravidar? Bom, não estou nem criticando isso, mas estou dizendo um fato, correto? É um escândalo pra gente, pessoas que estão abertas à possibilidade de gerar vida quando elas fazem sexo, né? E aqui nós levamos ao extremo nessa sociedade distópica. Não só é reprovável ficar sempre aberto à possibilidade de gerar vida, né? É reprovável qualquer ligação entre sexo e reprodução. Bom, eu estava assistindo uma live do Guilherme Freire e ele falou que ele acredita que o próximo passo, né, desse progressismo desenfreado, né, dessa luta contra os valores tradicionais, o próximo passo vai ser esse, né, de instituir o sexo da reprodução extrema de modo extremo. E qual que é o passo a ser conquistado para isso? O passo a ser conquistado é a reprodução artificial, né? E aí, talvez eu abra um vídeo sobre isso, mas existiu uma mulher chamada, eu acho que é Shulamith Firestone, né? Que escreveu um livro chamado A Dialética do Sexo, Razões para a Revolução Feminista. Foi escrito em 1970, né? E aí uma das suas teses era que existia uma exploração do trabalho reprodutivo das mulheres, né? Então, nós temos que libertar as mulheres da tirania da reprodução, né? De acordo com a minha fonte lá, ela seria parte da segunda onda do feminismo, né? Então, bom, não sei as mães que você conhece, mas até agora, as mães que eu conhecia, que eu conheço, elas nunca acharam que era um trabalho, né, você se reproduzir. Nunca acharam isso, né? Ao contrário, é uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida delas, né? Então, perceba a mudança de tom dos padrões tradicionais, né? A coisa mais linda que vai acontecer na vida de uma mulher tradicional é ela poder gerar vida, né? Para Firestone,
ela é uma exploração do trabalho reprodutivo das mulheres, né? E é uma tirania, né? E aí, uma das coisas que ela pela qual ela lutava seria justamente isso, né? Que a mulher não fique sobre a mulher o fardo da reprodução, o fardo de ser mãe, né? Então aqui nós já temos lá nos anos 70, né? Essa ideologia em direção à libertação das amarras do ser natural, né? Eu não vou ser um mero animal que tem que fazer sexo para me reproduzir, né? Que vou ter que cuidar da minha prole. Não, eu vou ser um humano, né? Que é mais do que qualquer coisa natural, né? É interessante que essa Firestone, uma das coisas que ela defendia também era você educar os seus filhos de modo neutro, né? Ou seja, você educa os seus filhos não colocando um sexo para ele, né? Você é menino ou você é menina, né? E aí um dia, né, a criança vai decidir, né? Então, porque aí seria você, como é que se diz, impor ao menino, ou a gente não vai poder chamar de menina, a gente vai ter que chamar de criança, impor à criança só porque ele tem um pipi, que ele é um menino, né? Ou impor a outra criança que ela é uma menina. E o interessante, eu não sei se tá ligado, mas é que a Firestone, ela sofria de uma síndrome muito peculiar, né? Ela, ela tinha a nítida impressão, ela tinha essa esquizofrenia, que todas as pessoas estavam usando máscaras. Percebeu que assustador? Parece um filme de terror, né? Então, por exemplo, ela estava lá conversando com a mãe dela e ela tinha certeza que não era a mãe dela, né? Aquilo ali, na verdade, era uma máscara e tinha um rosto por trás que ela não sabia quem que era. E ela tinha essa sensação em relação a todas as pessoas, né? Depois ela acabou tendo um filme trágico. Acho que ela se matou, se eu não me engano. Eu acho que sim. Mas, bom, lutou contra a depressão, né? E décadas de luta, sei lá, uma década de luta contra a esquizofrenia, né? É interessante que a síndrome dela seja a síndrome de pensar que as pessoas se escondem atrás de máscara e ela defendia que nós estamos colocando máscara nas pessoas. É um dado para se pensar, é um dado interessante. Próximo vídeo a gente continua, mas então vamos ficar com essas ideias aqui por enquanto, né? A ideia que o ser humano, ele não pode se reproduzir como um animal. A gente vai tratar a reprodução do ser humano como animal. Carneiros envoltos em termogênio não procriam carneiros, mas nós vamos tratar como seres humanos, que têm controle completo, né? Como nós temos controle completo, a comparação é óbvia aqui, nós temos controle completo da linha de produção de qualquer produto.